Olá turma, professor Felipe aqui mais uma vez com vocês. Esse é o nosso sétimo encontro e o tema da nossa aula vai ser os jogos e brincadeiras de diferentes culturas, certo? Vamos ver aqui os objetivos. Vamos conhecer os jogos e brincadeiras de diferentes culturas que foram espalhados pelo nosso país, compreender as diferenças regionais desses jogos e brincadeiras e entender a importância desses jogos e brincadeiras para a educação física. Na antiguidade, principalmente no Oriente, os exercícios físicos aparecem nas várias formas de lutas, na natação, no remo, no hipismo, na arte de atirar com o arco como exercício utilitário, nos jogos, nos rituais religiosos e na preparação de maneira geral. O jogo como fenômeno social pode ser entendido como moderador do comportamento humano, capaz de canalizar o impulso agressivo presente no desenvolvimento social do homem ao longo do tempo. Esse impulso agressivo desencadeou guerras pela conquista e denominação de espaços e povos. Foi o modo que o homem encontrou para controlar e adaptar o ambiente às suas necessidades de sobrevivência. Esse processo foi fundamental para a humanidade desenvolver-se em torno de leis que pautassem o comportamento e a convivência. Grande parte dos jogos e brincadeiras tradicionais que encantam e fazem parte do cotidiano de várias gerações de crianças estão desaparecendo na atualidade devido às transformações do ambiente urbano, da influência da televisão e dos jogos eletrônicos. Pesquisas atuais mostram a importância de resgatar os jogos tradicionais na educação e socialização da infância, pois brincando e jogando a criança estabelece vínculos sociais, ajusta-se ao grupo e aceita a participação de outras crianças com os mesmos direitos. Vamos ver aqui o jogo e a história, né? Como o jogo se manifesta durante como o jogo se manifesta ao longo dos anos, né? A arqueologia registra a presença dos jogos na humanidade desde 2600 anos antes de Cristo, fazendo deste uma parte da vida do homem, mesmo que de forma intuitiva. Na pré-história, temos jogos presentes como formas de lazer e de representar atividades cotidianas, além de servir como um instrumento para passar herança cultural e conhecimento entre gerações. Na Idade Média, os jogos eles foram proibidos pela Igreja de serem praticados na escola. E no Renascimento, através da pedagogia moderna, que estava baseada na participação lúdica e afetiva do aluno, mostra-se a importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem. Ludwig foi o primeiro filósofo acadêmico a criar uma definição para os jogos em 1989, com a criação do termo jogos de linguagem, considerando que o jogo não pode ser agrupado por uma definição, mas por um conjunto de definições que compartilham características entre si. E na atualidade, o jogo apresenta várias funções, né? Um instrumento educativo, um meio de lazer, meio de expressar sentimentos e emoções, etc. Então, as características dos jogos é exatamente o envolvimento emocional, que traz a espontaneidade e a criatividade. Temos a limitação de tempo, né, onde tem o dinamismo e possibilidade de repetições. Temos o espaço ilimitado, temos o espaço limitado e existência de regras que auxilia no processo de interação social e a estimulação da imaginação, a autoafirmação e autonomia. Então, o que entendemos por jogo? Tentar definir jogo não é tarefa fácil. Quando se pronuncia a palavra jogo, cada um pode entendê-la de modo diferente. O jogo é um fenômeno constituído de atividades lúdicas, brincadeiras que envolvem pessoas e animais que, por sua vez, podem nessas atividades interagir com objetos e com a natureza.
Eles são muito parecidos com as brincadeiras que fazemos desde criança, mas têm regras que devem ser respeitadas para que possam ocorrer. Quando jogamos, podemos cooperar ou competir com os nossos companheiros. Essas situações diferentes podem ser encontradas em jogos e brincadeiras na nossa cultura popular. Os jogos populares são conhecidos também como os jogos de rua. Seus elementos podem ser alterados, decididos pelos próprios jogadores, com flexibilidade nas regras e sem exigir recursos mais sofisticados, pois sua origem está na cultura popular. Sua prática é realizada em convívio harmonioso, de forma livre, espontânea e prazerosa, sendo uma manifestação desenvolvida desde os tempos mais antigos. Os jogos populares propiciam o desenvolvimento da imaginação, o espírito de colaboração, a socialização e ajudam a criança a compreender melhor o mundo. Havia algum tempo que era muito comum nas cidades, principalmente no interior do Nordeste brasileiro, as crianças brincarem e jogarem na frente das suas casas, nas calçadas ou em praças e ruas tranquilas. Conhecendo mais um pouco dos jogos da cultura local. Os jogos costumam variar conforme a região, mas mantêm a sua essência, sua forma e sua poesia. Os aspectos que mais se alteram são as letras das canções, bem como os nomes dos jogos. Assim, o mesmo jogo que se chama Barra Bandeira em Pernambuco tem o nome de Rouba Bandeira ou Pique Bandeira em São Paulo, Salva Bandeira em Florianópolis e etc. Muitos são os jogos e brincadeiras populares praticados no Nordeste brasileiro. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos jogos que são praticados na região Nordeste, né? Vamos citar alguns jogos aqui que talvez vocês tenham até praticado na sua infância, né? Ou mais novos, ou até ainda praticam, né? Ou ainda jogam. A Dedonha é um jogo bastante conhecido. Nós temos também Morto e Vivo. Eu utilizo demais o Morto e Vivo nas minhas aulas de educação física, as aulas práticas. Coelhinho Sai da Toca, esse também é muito legal. Barra Bandeira, né? Também conhecido como Pique Bandeira ou Bandeirinha aqui no Nordeste. O que mais temos aqui? Deixa eu ver. Outro jogo bastante conhecido. Sete Pecados, né? Sete Pecados também. Muito, muito legal. Um jogo bem bacana. Pular corda, quem nunca pulou corda? Cabra cega, esse jogo é sensacional. Pega-pega também é muito legal. Queimada, né? Quem nunca jogou queimada? Então temos essa lista de jogos populares aí. E a seguir vamos falar um pouco mais sobre cada um deles. Os jogos da cultura local mais praticados. Dentre esses e inúmeros outros jogos originários da cultura do nosso país, que foram citados agora, há aqueles que as crianças e adolescentes praticam mais. Dessa forma, sua vivência é passada de geração em geração, dando assim continuidade à cultura e fazendo com que as pessoas tomem mais gosto por determinado jogo. Com base nisso, veremos a seguir os jogos mais praticados na nossa região local. A amarelinha. Desse jogo pode participar qualquer número de crianças. Risca-se no chão com um carvão, um giz, ou se for de areia, com um pedaço de pau ou telha, uma figura que pareça um boneco com uma perna só e de braços abertos, ou um avião, como também é conhecido em algumas partes do Brasil. Na ponta superior da figura fica o céu, um círculo. As outras casas são numeradas de 1 a 10.
A criança que gritar antes a palavra primeira inicia o jogo e a ordem de quem vai jogar vai sendo gritada pelas outras crianças sucessivamente. A brincadeira consiste em jogar uma pedra na primeira casa e ir pulando com um pé só e com as mãos na cintura todo o desenho, indo e voltando, evitando pisar na casa onde está a pedra e apegando-a na volta. Joga-se a pedra na segunda casa e assim sucessivamente até o céu, até o círculo. A pedra jogada tem que parar dentro do espaço delimitado de cada quadra ou casa. Ganha o jogo quem conseguir chegar ao céu sem errar, ou seja, colocando a pedra no local correto, em todas as casas e fazendo todo o trajeto sem colocar os dois pés ou pisar na linha do desenho. Pode-se também fazer todo o trajeto sem jogar a pedra, levando-a em cima do peito de um dos pés ou de uma das mãos, sem deixá-la cair. Quem errar, espera a próxima jogada e recomeça de onde parou. Há ainda outra etapa em que se joga a pedra de costas e se acertar uma casa passa a ser seu proprietário. Ali nenhum dos adversários poderá mais pisar. Ganha quem tiver o maior número de casas próprias. Morto e vivo. Uma criança comanda o jogo, dizendo apenas morto ou vivo, e as demais ficam respectivamente agachadas ou de pé. O comandante do jogo procura fazê-las confundir-se, repetindo a mesma ordem mais de uma vez. Quem for errando vai saindo do jogo. Vencerá a última a se confundir. Essa variação é semelhante ao jogo do soldado de chumbo e boneca de pano, conhecida aí em outras regiões. Quebra-panela. O jogo acontece em festas nos pátios de igreja, Dia das Crianças, dias de São João, festividades escolares e etc. Tem como objetivo quebrar uma panela de barro cheia de bombons, chicletes, que está pendurada num cordão grosso. Com os olhos tapados e um pau na mão, a criança se movimenta vagarosamente, procurando dar pancadas na panela de barro até quebrá-la. A maioria brinca sem utilizar o diálogo. Com o tempo, transformou-se num jogo de movimento e agilidade. Em Campina Grande, na Paraíba, as crianças brincam de um pega-pega chamado Cadê o Grilo? Para brincar, as crianças formam uma fila e uma delas fica de fora. Quem está fora da fila pergunta: Cadê o grilo? E o primeiro da fila responde: Está lá atrás. A criança corre até o final da fila para pegar o último colega, que deve se disparar até o início da fila para fugir do pegador. Se o fugitivo chegar ao início antes do pegador, ele está a salvo, se não, sai da brincadeira. O próximo a perguntar cadê o grilo é quem está no começo da fila. E aqui temos os 7 pecados. Brincadeira dos 7 pecados. Um camarada pega a bola, joga a bola para cima e diz o nome de um dos parceiros. E todos correm. A pessoa a qual ele chamou o nome agarra a bola e dispara. Depois para, marca 3 passos e atira a bola em cima de um deles. Se porventura bater em alguma pessoa ou em algum menino, é pecado para quem recebeu a bola. Se não acertar o pecado, passa a ser de quem a jogou. Quando um deles completa os 7 pecados, vai parar junto de um poste ou de uma parede. Cada um atira então uma bola em cima do pecador, uma atitude punitiva. Melancia. Nessa brincadeira, um grupo de crianças representará as melancias e, portanto, ficarão agachadas com as cabeças para baixo. Elas estarão espalhadas pelo terreno. Uma delas será escolhida para representar o dono da plantação, responsável por cuidar de suas frutas. Essa criança deverá ser acompanhada por mais duas, que representarão os guardas do dono da plantação. Esses guardas o ajudam a vigiar o campo de melancias. Por sua vez, outro grupo representará os ladrões que ficarão responsáveis por tentar roubar as frutas sem que o dono perceba.
Se o dono ou os guardas pegar um dos ladrões tentando roubar as melancias, eles correm atrás para pegar o ladrão. O ladrão que for pego sai da brincadeira até que todos os ladrões sejam pegos, ou até que todas as melancias sejam roubadas. Quando o jogo terminar, invertem-se as posições, sendo que os ladrões viram as melancias da plantação e as melancias os guardas, e o dono da plantação virarão ladrões. A equipe que venceu a primeira partida escolherá quem será o novo dono da plantação e os guardas. Outra brincadeira muito famosa aí é o queimado, né? Ou como é conhecido aqui na nossa região, carimba. Os participantes são divididos em dois grupos de crianças, delimita-se o espaço do campo de batalha, com a mesma distância para cada lado. Traçando-se uma linha no centro, que chama-se de fronteira, o jogo consiste em que cada criança de uma equipe atinja com a bola jogada com as mãos de linha de fronteira outra criança da equipe adversária. Quem não conseguir segurar a bola e for atingido por ela será queimado. A criança que conseguir segurar a bola a atira imediatamente tentando atingir alguém do outro grupo. Vence o jogo, ou seja, o grupo que conseguir queimar todos os adversários ou que tiver o menor número de crianças queimadas. Agora outro jogo bem interessante, bem bacana, que é a bandeira, né? Ou pique-bandeira ou bandeirinha, como é conhecida em diferentes regiões do país. Os participantes são divididos em dois grupos com o mesmo número de crianças e delimita-se o campo e em cada lado, nas duas extremidades, é colocada uma bandeira. E aí a gente pode até adaptar com um cone, um galho de árvore, enfim, dependendo do seu ambiente, né, onde a gente realiza essa atividade, a gente pode improvisar, né? Então o jogo consiste em cada grupo tentar roubar a bandeira do outro grupo, sem ser tocado por qualquer jogador adversário. Quem não consegue fica preso no local onde foi pego e parado como uma estátua, até conseguir que um companheiro de equipe o salve tocando-o. Vence o grupo que tiver menos participantes presos ou quem pegar primeiro a bandeira, independente do número de crianças presas. Esconde-esconde, essa brincadeira é fenomenal. Uma criança é escolhida para contar até 31 com os olhos fechados e em determinado local, chamado de manja, enquanto as outras crianças se escondem. Após a contagem, ela tenta encontrar cada criança escondida e, ao invés de avistá-la, tem que dizer batida fulano ou fulana, tocando na manja. Se alguma das crianças que se esconderem conseguir chegar à manja sem ser vista por aquela que está procurando, fala bem alto: batida, salve todos. E quem estava procurando começa novamente a contar. Entretanto, se todos forem pegos, escolhe-se outra criança para contar e começa-se todo o processo outra vez. A dedonha ou stop. A brincadeira pode ter qualquer número de participantes. Precisa-se apenas de papel, caneta ou lápis. Faz-se uma lista ou quadro com 11 colunas e acima de cada uma coloca-se um dos seguintes itens: nome de pessoa, lugar, animal, cor, marca de carro, artista, fruta, verdura, flor, objeto, filme. Sorteia-se uma letra e marca-se um tempo máximo, 2 ou 3 minutos. Cada participante terá que preencher todos os itens com palavras iniciadas pela letra sorteada. Um exemplo, se a letra sorteada for a letra A, então como nome a gente tem Ana, lugar, Alemanha, animal, anta, cor, amarelo, carro, Audi, artista, Angélica, fruta, abacaxi. E assim a brincadeira vai seguindo, sorteando letras e preenchendo a tabela até determinar um vencedor.
Então, quem preencher todos os itens primeiro, mesmo sem utilizar todo o tempo pré-determinado, gira stop e a rodada acaba. Ninguém pode escrever nada. Faz-se a contagem dos itens preenchidos por cada participante e cada item vale 10 pontos. Se mais de um participante tiver colocado a mesma palavra para um item, em vez de 10, valerá 5 pontos cada um. Ganha o jogo quem obtiver maior número de pontos. Pular corda. Enquanto dois jogadores tocam a corda, cada um do grupo pula cantando a cantiga. Um homem bateu na minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, pulem num pé só. Senhoras e senhores, ponham a mão no chão. Senhoras e senhores, deem uma rodadinha e vão pro olho da rua. Quem conseguir chegar primeiro ao final sem errar no pulo será o vencedor. E conforme o jogo continua, a velocidade da corda vai aumentando, dificultando assim o jogo. Pega-pega, também chamado de pique e pega. É uma brincadeira muito famosa entre as crianças. É um jogo simples no qual um dos jogadores é o pegador e os outros precisam fugir para não serem pegos. Brincar de pega-pega é muito simples, não é preciso de materiais e, como tem regras muito fáceis, pode ser jogado por crianças de todas as idades. Geralmente, para jogar o pega-pega, uma criança é escolhida para ser a pegadora e as outras devem fugir. Quando uma das crianças é pega, ela passa a ser a nova pegadora e assim por diante. Mas basta usar a criatividade para tornar esse jogo ainda mais divertido. Uma variação do pega-pega é o pega-pega corrente. Nesse estilo de pega-pega, sempre que o pegador encostar em uma criança, eles devem dar as mãos e juntos correr atrás das outras crianças. A corrente das crianças vai se formando até que sobre apenas um jogador correndo, que esse será o vencedor. Além de divertida, essa dinâmica ensina as crianças a trabalharem em equipe e a respeitarem os limites dos colegas. Outra variação do pega-pega, né, é o pega-pega pulando. Nesse jogo de pega-pega, o pegador deve pegar os outros participantes, assim como a brincadeira original. A diferença nesse caso é que ao invés de correr, as crianças podem apenas saltar. Pega-pega queimado, né? Mais uma variação aí do pega-pega. E nesse pega-pega existe uma bola com a função de queimar os participantes. Aquele que estiver com a bola na mão poderá arremessar para queimar os participantes e aquele que for queimado passa a ser o pegador. E mais uma variação do pega-pega, né, que é esse pega-pega que você passa por baixo da perna. Nesse jogo, aquele que for pego deve permanecer parado e com as pernas abertas, para que ele possa voltar a jogar. Outra criança que também está fugindo deve passar por debaixo das suas pernas. Temos aqui também a brincadeira do bobinho. Essa brincadeira também tem diferentes nomes dependendo da região, mas é diversão garantida. Os participantes ficam passando a bola de um para o outro com os pés ou com as mãos, enquanto uma criança fica como o bobinho, tentando capturar a bola. Quando ela conseguir, deixa de ser o bobinho e troca de lugar com o último participante que tocou na bola. O trem maluco. O trem maluco é uma das brincadeiras que as crianças em Pernambuco adoram. Em dupla e no ritmo da parlenda, as crianças devem fazer movimentos sincronizados com as mãos. A cada verso, as mãos se alternam. Uma mão vai para baixo enquanto a outra vai para cima. Em seguida, uma criança estende a mão para frente e o seu parceiro bate as palmas sobre elas. Então a dupla bate palmas sempre no ritmo da música. Para tornar a brincadeira ainda mais dinâmica, estimule os pequenos a cantarem mais rápido e a agilizarem seus movimentos também. O trem maluco, quando sai de Pernambuco, vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. Rebola pai, rebola mãe, rebola filha, eu também sou da família, também quero rebolar. Pato, pato, ganso. Primeiro as crianças decidem no Joaquim Pô
quem vai ser o ganso, e então se senta em roda. O ganso vai andando em volta e tocando na cabeça dos amiguinhos, dizendo: pato, pato, ganso. A pessoa em que ela tocar disser ganso tem que se levantar e correr atrás dele. Se conseguir alcançá-lo, ela ganha e o outro volta a ser o ganso. Mas se ele conseguir sentar no lugar vazio da roda antes, é o escolhido que tem que virar o ganso dessa vez. Balança caixão, muito conhecida em Goiás. Essa brincadeira começa com uma criança que se senta em um banco e se considera como um rei ou rainha. Outra fica de servo ou serva e apoia o rosto no colo do rei ou rainha. As demais formam uma fila atrás da criança que está servindo, apoiando-se nas costas umas das outras. Daí a fila balança para os lados enquanto as crianças cantam em coro: balança caixão, balança você, dá um tapa nas costas e vai se esconder. Nesse ponto, o último da fila dá um tapinha nas costas do colega da frente e se esconde. Isso deve ser feito até chegar ao servo ou serva, que deve procurar as outras crianças. Cinco Marias. Essa brincadeira vem de Cuiabá. As Marias são pequenos saquinhos de pano, cheios de areia ou pedrinhas. Primeiro os 5 saquinhos são lançados no chão. O jogador escolhe um deles e joga para o alto, mas ao mesmo tempo precisa pegar outra Maria que está no chão com a mesma mão e tentar recuperar a que jogou sem deixá-la cair. Se conseguir pegar todas, vai para a próxima etapa. Na segunda, o desafio é pegar duas Marias que estão no chão antes de agarrar a que foi jogada. O jogo segue até a quarta etapa, quando a criança precisa recolher 4 peças. Na quinta etapa, as Marias são colocadas de volta ao chão e o jogador precisa fazer uma ponte com a mão esquerda, apoiando-se no solo pelas pontas do polegar e do indicador. Depois a criança joga uma peça para cima enquanto passa uma Maria de cada vez por baixo da ponte. A que está no ar precisa ser recolhida antes de cair no chão. Quem errar passa a vez para o próximo, retomando de onde parou quando chegar a sua vez novamente até terminar. Coelho sai da toca. Os participantes são divididos em grupos de 3 e 2 jogadores dão as mãos para formar a toca, e o terceiro fica no meio para ser o coelhinho. Do lado de fora ficam os coelhos perdidos, e alguém diz: coelhinho sai da toca, 1, 2, 3. As tocas levantam os braços e todos os coelhos devem ocupar uma nova toca, inclusive os coelhos perdidos. Quem não conseguir entrar fica no centro esperando uma nova oportunidade. O jogo fica mais emocionante com alguém no papel de caçador. Nesse caso, apenas um participante fica de fora. Quando for dado o sinal, ele corre atrás dos coelhinhos durante a troca de tocas. E o primeiro a ser pego passará ao posto de caçador. Se o número de crianças for pequeno, as tocas podem ser desenhadas no chão com um giz. Corre cotia. Todos os participantes, menos o pegador, se sentam em um círculo com um lenço na mão. O pegador anda em volta do círculo enquanto todos cantam a rima de olhos fechados. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Mocinha bonita do meu coração. No meio da cantoria, o pegador coloca o lenço atrás de um dos jogadores. No final da rima, todos abrem os olhos e quando o participante escolhido perceber que o lenço está atrás dele, corre atrás do pegador que deve correr para ocupar o lugar vago. Se for apanhado antes de chegar no lugar vazio, o pegador continua nessa função, mas se conseguir dar a volta e ocupar o lugar vago, é o jogador escolhido quem vira o pegador. Pular elástico. Pular elástico desenvolve a coordenação motora e são necessários no mínimo 3 participantes e uma tira de elástico de 3 metros amarrada nas pontas. Duas crianças esticam o elástico ao redor de suas pernas, formando um retângulo, e o terceiro participante pula assim: pula no meio do elástico com os pés juntos, pula em cima dos dois lados do elástico com os pés ao mesmo tempo, pula abrindo as pernas para os dois lados do elástico que fiquem entre seus pés
e arrasta o pé direito, puxando o lado direito do elástico para perto do pé esquerdo, sem levantar, assim o elástico bem junto. Solta o elástico levantando a perna. De frente para o elástico, prende-o no dorso do pé e pula sobre o outro lado do elástico, cruzando. Desfaz o pulo e termina com os dois pés para fora de cada lado do elástico. Carrinho de lomba ou carrinho de rolemã, como é conhecido em outras localidades. Em Novo Hamburgo, lomba quer dizer ladeira. O carrinho tem esse nome porque é feito para brincar nas lombas das ruas, mas em outros lugares é chamado de carrinho de rolimã. Então é só procurar uma descida, sentar em cima do carrinho com os pés apoiados no eixo frontal e descer a ladeira. Se você tiver mais de um carrinho, as crianças podem apostar corridas com os amigos. Para brecar, tem que virar o carrinho de lado ou parar com os pés, sempre calçados para não se machucar. O taco deve-se formar duas duplas, cada uma composta por um rebatedor que segura um taco de madeira e um arremessador. Eles ficam em base de círculos desenhada no chão e no centro dela colocam uma garrafa plástica com um pouco de areia dentro. Quem arremessa deve tentar derrubar a garrafa do time adversário, jogando uma bolinha de borracha ou de tênis com a mão, e o rebatedor do outro time tem que defender a base. Se a garrafa for derrubada, o time que atirou a bola ganha um ponto. E se o rebatedor conseguir defendê-la ou se a bolinha não acertar a garrafa, quem jogou deve correr para pegá-la e voltar à sua base. Enquanto isso, os adversários correm trocando passes e quando se encontram batem com as mãos. Cada volta completa que conseguirem dar vale um ponto. O time que completar 5 pontos ou mais primeiro vence a partida e todos trocam de funções. Então, podemos concluir que, de acordo com os objetivos e os conceitos sobre os jogos e brincadeiras, essas atividades não podem ser negligenciadas pelos professores na escola, pelos pais dos alunos, pois contribuem na formação humana, proporcionando aos alunos conhecimentos de si mesmo e do que cerca, e é imprescindível que tenhamos a consciência da contribuição dessas ferramentas pedagógicas nas aulas, principalmente de educação física. E assim finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessas brincadeiras. Então assim finalizamos a nossa aula de hoje. A todos um forte abraço e até a próxima aula.